Eu acho que a primeira grande frustração da empreendedora é o primeiro momento que a pessoa tem realmente o contato com o que é empreender, com essa jornada, que é uma jornada muito solitária. Então, eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração para que se alinhe a essa mentalidade empreendedora. O segundo ponto é que uma boa empreendedora tem foco com base na prioridade. Ou seja, você precisa definir o que é prioridade na sua vida. Muitas coisas vão tirar o seu foco, muitas coisas vão fazer com que você desista, principalmente o seu inconsciente. O seu inconsciente vai ser o primeiro a tentar desvalidar a sua ideia, aquela ideia bacana que você teve, que pode, inclusive, mudar a vida de milhares de pessoas. E você precisa ter como foco exatamente o que é a sua prioridade na sua jornada para empreender. Isso significa que você precisa saber onde você quer chegar, você precisa conhecer os seus pontos fracos, você precisa conseguir compreender o que será necessário que você abra mão no meio do caminho. Ser mais racional e menos emocional, né? Porque quando se trata de negócios, a gente tem uma tendência a ficar muito em cima do muro. E principalmente com o modelo de trabalho CLT que a gente tem, que gera muita instabilidade. Então, principalmente para quem está começando a empreender e não tem muita experiência e ainda não passou, né, por essa jornada, não passou por questões onde você se vê entre a cruz e a espada. Número 3, você precisa ter comprometimento com o seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Toda pessoa que conquista as coisas com mais facilidade é uma pessoa que normalmente tem mais disciplina. Então, esse é um ponto muito importante que o empreendedor, que a empreendedora, precisa ter em mente. Ter uma mentalidade onde você seja uma pessoa comprometida, seja uma pessoa disciplinada, até para que você tenha mais constância no seu negócio. Não é que você vai se tornar, né, uma carrasca de você mesma, enfim, que você vai se tornar a rainha da produtividade, não é disso que eu estou falando, mas a disciplina é um fator muito, muito importante para que a gente consiga lidar com todos os fantasmas que assombram a nossa cabeça quando a gente está empreendendo e que, enfim, uma das coisas que mais as pessoas me relatam, que sentem a vontade de desistir no início, quando os resultados estão demorando a aparecer. O quarto ponto, que eu acho muito importante também, e a última característica é ter uma visão de águia, né? O que é uma visão de águia? É a pessoa que enxerga lá na frente. Ela consegue prever problemas. E um exemplo que eu gosto de citar foi o do ano passado, né? Quando começou a quarentena, a primeira quarentena, o primeiro lockdown, quando a gente sentiu aquele boom ali, aquele impacto, como aquilo causou um impacto, principalmente financeiro, nas pessoas que empreendiam. E para empreender, com a crise como um fator que poderia acontecer. Então, ela tinha o quê? Uma visão de águia. E quem não faz uma boa gestão do dinheiro da empresa, por exemplo, muitas vezes acabou dançando naquela situação porque não teve como se manter. É por isso que eu acho tão importante que se tenha uma visão de águia, que você consiga enxergar, prever lá na frente as coisas ruins que vão acontecer. É claro, não entrar em paranoia, mas é de extrema importância que a gente consiga entender quais são os nossos pontos fracos, para que você consiga ter um controle maior sobre a situação. E não se consegue, né, executar e fazer prosperar uma ideia se você não tem uma mentalidade alinhada com aquilo. Por exemplo, a pessoa que está acostumada a trabalhar no modelo de CLT, no modelo de trabalho CLT, ela está acostumada a trabalhar 8 horas por dia. E aí é óbvio, né, porque, enfim, ela é paga somente por aquele horário. E quando ela decide empreender, que ela se depara ali com aquela situação de ter que trabalhar 12 horas por dia pelo seu negócio, abrir mão de final de semana, abrir mão de feriado,
abrir mão de momentos com a família, enfim, abrir mão de diversas coisas que a pessoa que está acostumada ao modelo CLT não esperava. E é nesse momento que muitas pessoas acabam desistindo, principalmente de colocar uma ideia, de materializar uma ideia. Por isso que é tão importante para a pessoa que não tem esse comportamento mais executor, né, que ela consiga primeiro se alinhar a essa espécie de mentalidade empreendedora, que é essa mentalidade onde você tem que ir para o campo de batalhas preparado, você tem que estar ciente também que os resultados não vão acontecer do dia para a noite. O segundo passo, muito importante, é para roteirizar a sua ideia. Quando eu tive a ideia de criar o treinamento, virei minha chefe, a primeira coisa que eu fiz foi desenhar, né, o protótipo ali. E eu gosto sempre de fazer esse desenho antes no papel e depois para conseguir roteirizar no Word. Conseguir materializar aquela ideia ali em roteiro, em palavras, né? Até porque palavras, enfim, você conseguindo colocar em palavras o seu projeto, vai ficar infinitamente mais fácil de você confrontar o seu inconsciente, porque o nosso inconsciente, ele o tempo todo fica tentando nos rebaixar. O tempo todo, quando você tiver uma ideia bacana que você precisa materializar em uma ação empreendedora, o seu inconsciente vai tentar a todo custo fazer com que você desista daquela ideia, vai achar aquilo muito simples, em algum momento você vai achar que aquilo ali não tem pé nem cabeça, você vai pensar, nossa, mas onde que eu estava com as ideias quando eu pensei em executar isso aqui? Então, eu acho que esse é um dos pontos muito importantes, você ter todo o seu projeto roteirizado para que você não desista com tanta facilidade, consiga materializar aquilo ali. E um dos pontos principais, que na hora que você for roteirizar a sua ideia, é saber quem é o seu cliente, né? Quem é a pessoa que vai comprar aquela ideia com você, quem é que vai se beneficiar. Porque quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Por isso que, na hora de nichar o seu negócio, é tão importante que você conheça o seu cliente, que você conheça a pessoa que vai defender junto com você aquela ideia. Quando você tem uma ideia que você vai monetizá-la, né? O primeiro passo também para isso é ajustar a sua linguagem para você entender quais são as formas que você vai divulgar, quais são as estratégias que são viáveis para aquele negócio, quais são as estratégias de divulgação e as estratégias de branding também. E eu vou dar um exemplo bem clichê. Suponhamos que você abriu um delivery de churrasco. E aí você precisa criar estratégias de branding, que é a gestão de marca. Você precisa procurar influenciadoras que vão te ajudar a divulgar aquele projeto, divulgar aquele delivery. Você precisa fazer anúncios em Google Ads e Facebook Ads. E para isso precisa estar muito bem segmentado quem é o seu público-alvo. Porque você pode acabar caindo em uma de divulgar, por exemplo, com uma influenciadora que está fazendo uma transição para o vegetarianismo. E aí você está abrindo aquele delivery de churrasco, ela não te avisou que está fazendo aquela transição ali para o vegetarianismo, enfim, é algo que vai fazer com que você gaste um dinheiro desnecessário para aquela divulgação. Ou então, quando você não consegue segmentar corretamente seus anúncios e você começa a entregar aqueles anúncios ali, por exemplo, para pessoas que não têm nada a ver para ser um potencial cliente. O passo 2, né, para empreender sua ideia é estudar o seu mercado. Eu sei que na maioria das vezes a gente acaba tendo ideias inovadoras no nosso nicho. Então, você geralmente aí tem uma ideia que você, em algo que você já trabalha, porque você identificou ali no dia a dia um problema, algo que pode ser útil para, enfim, para melhorar a vida das pessoas naquele nicho, mas ainda assim é muito importante que você estude o seu mercado, estudar os seus clientes, estudar o comportamento daquele cliente, se vem mudando de tempos em tempos, e que também consiga estudar os seus concorrentes, né?
estudar, enfim, os valores que aqueles concorrentes têm para com as suas empresas, quais são o que é importante para eles. E um exemplo que eu gosto de citar é na época que surgiu o Uber. Uma coisa que eles não podiam prever, né, é que alguns taxistas naquela época iriam agredir algumas pessoas que estavam começando a trabalhar como Uber. E isso foi uma questão bem complicada para que eles lidassem com aquela crise de imagem ali naquele momento, porque, enfim, afetaria tanto as pessoas que eles estavam recrutando para trabalhar no aplicativo, e aquilo intimidaria os possíveis clientes que poderiam querer usar, né, o aplicativo. Enfim, em diversos estados saíram matérias no jornal sobre esses taxistas que estavam agredindo Ubers na rua. Então, você precisa estar preparado para tudo quando você vai criar um produto que você quer colocar no mercado. Uma ideia, você precisa pensar não só nessa questão, né, uma questão, enfim, tão grande como essa, da questão de uma agressão, óbvio que não, mas você precisa estar preparado para as armas que os seus concorrentes vão se utilizar para te destruir. E você entender quem são os seus possíveis concorrentes que vão atacar de frente. O terceiro e último ponto: qual o formato desse produto, né? Quais são os profissionais indispensáveis para que essa ideia seja viável, para que essa ideia possa se materializar? Quando a gente começa a empreender, normalmente a gente é uma eu-presa, né? Que é uma empresa de uma pessoa só que faz tudo. Então, você, por exemplo, vou dar um exemplo da loja online. A pessoa que está começando a empreender agora, ela é a mesma que vai comprar o produto com o fornecedor, ou então vai fabricar, e com isso depois ela vai ter que fazer a parte da divulgação, cuidar das redes sociais, cuidar do atendimento ao cliente, fazer o pacote, levar na transportadora ou nos correios. Se o cliente tiver algum problema com aquele produto, a pessoa vai ter que administrar ali de frente. Então, tudo isso é muito complicado. Quando você cria um produto, né, vamos supor, você quer criar um aplicativo que vai solucionar a vida de alguém. Imagina se você tiver que aprender a fazer aquele aplicativo. Provavelmente, enfim, você vai desistir no meio do caminho, sua empresa vai estagnar. Por isso que é tão importante que você decida, nesse terceiro e último passo, quem são as pessoas que vão te ajudar a fazer com que essa ideia se concretize. É de extrema importância que você coloque isso no seu roteiro, no roteiro do seu produto.